a justiça divina. Permaneça com o texto aberto. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 39, o capítulo 40, de 1 a 6, que faz contexto, e o capítulo 52, tá bom? O capítulo 52, ele fala da mesma coisa do capítulo 39, com poucas coisas, lançando luz às coisas que aconteceram no capítulo 39, mas o texto praticamente semelhante. Por isso, precisamos trabalhar em conjunto, 39 de 1 a 18, 40 de 1 a 6, 52, capítulo 52 de 1 a 34. No ano passado ainda, no final, último sermão, capítulo 38, nós falamos sobre equívocos que causam grandes prejuízos. E nós trabalhamos ali esses equívocos. Quais são eles? Reagir negativamente à instrução divina é um equívoco. Transformar palavras sensatas em palavras aterrorizantes, outro equívoco. Arquitetar ações conjuntas que visam o mal dos outros, outro equívoco. Isso a partir do capítulo 38. E tomar decisões a partir dos ventos da conveniência também, outro equívoco. Nós trabalhamos isso. Hoje nós vamos trabalhar sobre a justiça divina. A justiça divina, ela aparece, ela se manifesta, ela é recomendada na Bíblia. E ao longo da revelação bíblica, que é uma revelação, como eu disse, ao longo da história, nós chegamos em Jesus e entendemos mais sobre a justiça de Deus. Portanto, a justiça de Deus é um atributo, é uma qualidade que Deus tem, mas é uma qualidade que Ele transmite ao homem também, como bondade, como amor. Existem alguns atributos que Deus não comunica a ninguém, e Ele comunica. Está na lista daqueles atributos, qualidade de Deus que Ele comunica. Por exemplo, Deus é onipotente, Ele não comunica a ninguém. Ele é onisciente, só Ele é. Ele é o soberano, Ele não transmite esses atributos a ninguém, a nenhum ser, nem no céu nem na terra. Mas justiça, por exemplo, bondade, amor, Ele transmite, nós podemos ter. E nós vamos trabalhar então esse tema dentro do contexto do capítulo 39, e nós vamos fazer uma ponte em relação ao final, sobretudo na vida de Jesus, como nós podemos entender o que está acontecendo aqui, e entender de um modo geral o tema justiça, olhando para o Evangelho e olhando para a Escritura. Amém, irmãos? Nós vamos falar nessa noite sobre uma queda anunciada, um benefício oferecido e uma promessa de livramento. Nós vamos ver os detalhes dessa queda, os detalhes desse benefício, como ele se deu, e a abrangência desse livramento que nós vamos ver através do que está acontecendo no capítulo 39. Nós lembramos muito bem que ao longo desse tempo, muitos profetas falaram que haveria paz, lembra? Haveria paz, e Jeremias acusava essa declaração de mentirosa e sempre reafirmava a vontade de Deus. Aqui então nós temos a cidade, Jerusalém, sendo tomada por eles. A invasão clara babilônica aconteceu, e os detalhes são muito importantes aqui, dia, mês, quando acontece, no reinado de Nabucodonosor, do reinado, tempo do último rei Zedequias. Então nós não sei se vai ser possível colocar ali, mas nós temos os detalhes da queda de Jerusalém, nessa intervenção de Deus na história. Primeiro, Jerusalém é cercada, é invadida no reino de Zedequias, o verso 1 diz isso. Então marca um momento da história que a cidade é invadida. Houve uma tentativa frustrada de fuga, o verso 4 e 5 mostra essa tentativa frustrada de fuga. O próprio rei tenta fugir e é alcançado. Os filhos do rei e os nobres são mortos, são executados diante dos olhos do rei, versos 6 e 7. O texto diz no verso 7 ainda que Zedequias teve os seus olhos furados e foi levado. Olha só que tristeza, que caos, que consequência. Incendiaram o palácio real e as casas do povo. Verso 8. Derrubaram os muros
de Jerusalém, verso 8 ainda. O povo que restou foi deportado para a Babilônia, e o texto diz no verso 10, e também no capítulo 52, 17 a 30, essa narrativa, que ficaram apenas algumas pessoas, alguns pobres ali. É uma descrição muito clara do que estava acontecendo. Agora, note bem, no Jeremias 40, ainda dá para a gente alguns detalhes. Jeremias 40, acompanhe lá. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois que o comandante da guarda imperial o libertou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado no meio de todos os cativos de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse: olha o que esse comandante diz para Jeremias: foi o Senhor, o seu Deus, que determinou essa desgraça para este lugar. Agora o Senhor a cumpriu e fez o que tinha prometido. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não lhe obedeceram. Então, é uma coisa interessante aqui, o quadro, a percepção de tudo que está acontecendo. Deus está agindo com justiça. Nós podemos afirmar que a invasão em Jerusalém não foi injustiça de Deus, mas justiça. Ele estava disciplinando o seu povo. A grande questão, meus irmãos, até aqui, do 1 a 10, 1 a 3 de 40, é o que nós podemos aprender nessa invasão e nessas declarações que nós estamos vendo aqui, nesse momento histórico do povo de Deus. A primeira lição é que as advertências divinas não podem ser ignoradas por um tempo indeterminado. Advertências divinas não podem ser ignoradas por um tempo indeterminado. Nós vimos que por um ministério de 40 anos, mais de 40 anos, Jeremias estava profetizando sobre o povo, a vontade de Deus, e alertando o povo das consequências que viriam, e eles foram protelando, ignorando as advertências. Não há um exemplo sequer na Bíblia que no final da vida de alguém ou de um povo que ignora a palavra de Deus, as advertências divinas, que vai dar certo no final. Não dá certo. Nós estamos vendo aqui que o propósito original de Deus não era esse, mas ele estava usando esses recursos, esse momento, uma nação, para tratar com o seu povo, porque ninguém pode ignorar as advertências divinas por um tempo determinado, achando que nada vai acontecer, sempre vai ter uma consequência. Quantas vezes Deus usou Jeremias para dizer: ouça a minha palavra, e simplesmente eles estavam ignorando até a invasão que aconteceu. A grande pergunta para nós hoje: como que eu estou diante de Deus e das advertências divinas? Porque na caminhada da fé, nós temos direcionamentos e advertências. Como eu estou reagindo às advertências que Deus tem trazido para a minha vida? Como você está fazendo? Você está ignorando as advertências de Deus? Uma vida saudável é uma vida que acata a exortação divina. Às vezes a exortação divina não é muito confortável. Às vezes nós ouvimos uma palavra, seja pastoral ou de um conselheiro, que é usado por Deus. No primeiro momento, aquilo parece que não é muito confortável, mas se é de Deus, eu preciso atentar, e eu preciso receber essa palavra como de Deus, e tomar uma posição na direção daquilo que Deus deseja. Foi isso que Jeremias, sendo usado por Deus, estava querendo ver, e não viu nem o próprio Deus, uma reação positiva do seu povo, diante da advertência trazida. A segunda coisa é que ninguém pode fugir da justiça de Deus. O rei Zedequias, com um grupo de pessoas, eles tentaram fugir da cidade, abandonando a cidade. E eles foram alcançados, e o texto nos diz o que aconteceu: seus filhos foram mortos, líderes foram mortos, ele teve seus olhos furados. Por isso a justiça divina sempre alcança qualquer um. Pobres ou ricos, palacianos, nós estamos vendo aqui, ou gente simples, governantes influentes ou não,
Deus é justo. E eu não tenho que me preocupar com a justiça divina, porque a justiça divina é um atributo divino e é o próprio Deus. Deus é justo. E essa justiça trabalha alinhada com o seu amor, com a sua misericórdia. Eu preciso estar entendendo como que eu caminho diante de Deus. Mas nós podemos tirar essas duas lições aqui, que não é coisa boa ignorar, viver de qualquer jeito, mesmo sendo exortado, quando exortado diante daquilo que Deus quer e está falando ao nosso coração. Eu tenho que estar atento em relação a isso. Ao longo do tempo da minha vida, como é que eu estou fazendo? Então, a justiça divina se aplica a todos sem distinção. Do contrário, não seria justiça divina. Do contrário, não seria. Deus é justo e Ele há de cumprir a sua justiça. Cumpriu nesse momento, está cumprindo e cumprirá no final de tudo. Então, a primeira coisa que a gente vê é que a justiça divina se manifestou e se manifesta no momento histórico, se manifestou ali. Segundo, a justiça divina manifesta-se através de condições distintas para o fiel. Condições distintas para o fiel. O verso 11 a 14 diz assim: depois que a narrativa disse o que aconteceu, não dá para a gente perceber a tristeza que foi. Se você ler o livro de Lamentações, você vai ver esse momento que foi um momento muito difícil, muito terrível. Mas o verso 11 diz assim, depois de tudo isso, diz assim: mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordens a respeito de Jeremias. Olha só. Verso 12: vá buscá-lo, deu ordens ao capitão, vá buscá-lo e cuide bem dele, não o maltrate, mas faça o que ele pedir. Aqui nós temos a base bíblica sobre Gedalias como governador, que nós já tínhamos falado desde o início. E diz assim o texto: e viva com ele entre o povo e vá para qualquer lugar que desejar. Então o comandante lhe deu provisões e um presente e o deixou partir. Jeremias foi a Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, e permaneceu com ele entre o povo que foi deixado na terra. Jeremias 44:6. Nós sabemos do ministério de Jeremias, do seu sofrimento, o preço que ele pagou, mas nesse momento ele está sendo honrado por um rei que não faz parte do povo de Deus, como muitas vezes Deus faz ao longo da história bíblica, que causa até um estranhamento. O que nós podemos falar, meus irmãos, aqui, que apesar das lutas do fiel, vale a pena permanecer na palavra de Deus, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel ao longo da vida. Amém? Jeremias passou dificuldades como nós vimos até aqui, mas Deus estava honrando o seu ministério, a sua vida nesse momento. Vale a pena ser fiel. Às vezes, algumas pessoas, por pouca coisa, pensam em deixar a Deus e a fidelidade a Deus. Jeremias é o nosso exemplo. Ao longo do tempo, alguns momentos foram difíceis, mas ele sempre permaneceu em seu ministério e na vontade de Deus, e sendo fiel a Deus, às vezes falando sozinho, sendo rechaçado por aqueles que estavam adotando um comportamento de desobediência, mas vale a pena, porque Deus, o Deus de justiça, contempla a sua fidelidade. Meu irmão, minha irmã, como ele contemplou a de Jeremias, Deus contempla a nossa fidelidade. Amém, irmãos? Nós temos um exemplo na Bíblia, num contexto diferente, que manifesta a justiça divina. O exemplo de Noé, em Gênesis capítulo 6, você pode acompanhar ali. Diz o texto: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Olha só, verso 8 e 9 diz assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, e andava com Deus. Então esse é um exemplo característico na Bíblia de fidelidade no meio dos pecadores. Não importa o contexto. E aqui nós estamos vendo o texto que fala sobre a vida de Noé, que Deus mostrou benevolência a ele.
e que antes nós vemos que a terra toda estava em declínio moral, espiritual, os seus pensamentos para fazer o mal. Mas Deus olhou um homem diferente, um homem fiel. Então não importa que ao longo da vida a gente encontre muitos infiéis, o importante é o meu compromisso de fidelidade. Alguém pode dizer, por que eu estou aqui trabalhando nesse lugar de trevas? Porque você é a luz, e você tem a responsabilidade de exalar o perfume de Cristo ali. Noé estava vivendo uma geração corrompida, mas Deus o contemplou e viu um homem íntegro que andava com ele, um homem diferenciado, como Jeremias, em sua própria nação, em sua própria terra, a maioria estavam fora da vontade de Deus. Jeremias permaneceu, falando o que Deus estava falando para ele falar com o povo, porque o fiel fala sempre a palavra de Deus. Nós temos um exemplo de fidelidade maior. Qual é o exemplo maior de fidelidade? Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz. Então Jesus é o nosso maior exemplo de fidelidade. Nós falamos hoje na ceia, não é? Falando sobre generosidade. A cruz é o exemplo maior de generosidade. Se você se identificou com a cruz e com Jesus, você precisa viver essa vida generosa. Do contrário, não faz sentido. Jesus é o nosso exemplo de fidelidade em todas as áreas. Nós vimos o exemplo de Noé e nós vimos o exemplo de Jeremias. Pessoas que permaneceram fiéis a Deus. Então, o fiel, ele pode descansar na justiça divina. Porque o que nós estamos vivendo aqui não é tudo. Guarde isso. O que nós vivemos aqui não é tudo. A luta que você pode viver de alguma maneira hoje não é tudo. Então eu tenho que estar atento, estar diante de Deus e aguardar a justiça divina sobre a minha vida, permanecendo fiel, não jamais olhando para trás, sendo fiel. Amém, irmãos? Nós chegamos ao Novo Testamento e Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 4,7, olha só. Paulo diz, encarcerado, esperando a morte. O que você faria? O que você declararia esperando a morte? Paulo diz, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você entendeu a justiça divina? Deus estava contemplando Paulo ali. Deus estava contemplando Jeremias ali. Deus contemplou Noé ali. E Deus está nos contemplando a nossa fidelidade. E a justiça divina se manifesta através de condições distintas para o fiel. A pergunta é, você está andando em fidelidade? Você é um fiel? Deus está olhando para você e o que Ele está vendo hoje? Essa é a questão. Terceiro, então nós aprendemos que a justiça divina manifesta-se através de uma intervenção real na história, através de condições distintas para o fiel, e terceiro, através de uma promessa gloriosa de livramento. Eu posso entender como salvação. A justiça divina manifesta-se através de uma promessa gloriosa de livramento. Vamos ver o que é isso? Através do verso 15 ao 18 do capítulo 39. Enquanto Jeremias esteve preso no pátio da guarda, o Senhor lhe dirigiu a palavra. Então o texto está fazendo menção de uma coisa anterior. Verso 16. Vai dizer a Ebed-Meleque, o etíope que quando Jeremias estava lá naquele buraco, foi quem intercedeu por ele e levou alguns homens para tirá-lo daquela situação que, se ficasse, morreria. Assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 16, Deus de Israel, estou prestes a cumprir as minhas advertências contra essa cidade, com desgraça e não com prosperidade, naquele dia, elas se cumprirão diante dos seus olhos, mas eu o resgatarei naquele dia. Jeremias está falando, usado por Deus para o etíope, você está entendendo?
Verso 17, mas eu o resgatarei naquele dia. Era uma promessa para aquele etíope. Declara o Senhor, você não será entregue nas mãos daqueles a quem teme. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Olhe que descrição fabulosa do texto, que mostra Obed-Meleque, aquele que ajudou Jeremias quando estava no poço. E Deus está dando a ele uma promessa abençoadora de livramento e de vida. Este homem não fazia parte do povo de Judá, mas estava sendo alcançado pela justiça divina. Isso mostra para a gente a amplitude da justiça divina, porque nesse contexto há uma certa vanglória em ser do povo de Deus. Quantas vezes falaram, nós temos o templo aqui em Jerusalém, nós temos a lei, mas eles não estavam afinados com a vontade de Deus. Aqui nós temos um homem que aparece, como nós já vimos outros grupos, que são alcançados por Deus, que tem palavras abençoadas. Esse homem que cooperou num dado momento de forma significativa com o ministério de Jeremias, talvez o livrando da morte, porque no capítulo 38, se ele fica ali, certamente morreria. Deus dá a ele uma palavra abençoadora de livramento. Ele tem uma palavra de Deus de livramento e uma palavra de vida de Deus. Então Deus oferece, no seu contexto histórico, para Obed-Meleque um livramento. Agora, se nós pensarmos um pouco mais, nós devemos pensar num livramento que está para além do nosso momento histórico, o livramento eterno, que é maior do que esse que está descrito aqui. Deus estava garantindo àquele homem a vida, porque muita gente estava morrendo ali, sendo executada. O verso 18 diz, eu certamente o resgatarei. O termo resgatarei aqui mostra a intenção de Deus e significa no texto original, levar para a segurança. Aquilo que nós estamos falando, que eu só posso estar em segurança quando eu estou sofrendo a intervenção divina. Do contrário, o que eu penso que é segurança, não é segurança. Esse homem estava sendo levado para a segurança. Deus estava usando um poder ímpio para proteger tanto Jeremias como Obed-Meleque. Coisa fantástica. É uma descrição maravilhosa de livramento para um homem que talvez pouca gente desse valor naquele contexto. Meus irmãos, quando nós chegamos falando da justiça divina na humanidade, quando chegamos no Novo Testamento, Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele diz, Romanos 3, 21 diz, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunharam a lei e os profetas. Por que testemunharam a lei e os profetas? Que o próprio Jesus disse que o que foi escrito falando dele. Lembra no caminho de Emaús? Então ele diz, independente da lei da qual testemunharam a lei e os profetas, ele vai dizer, Paulo, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que crerem. Não há distinção. Quando nós chegamos a essa palavra aqui, meus irmãos, ela faz sentido no que nós estamos falando do capítulo 39. Essa justiça em Jesus não há distinção. Obed-Meleque estava sendo alcançado pela justiça divina e pelo amor divino. E Paulo diz aqui, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Um texto que nós recitamos tanto. Pois todos pecaram. Verso 24, ele termina, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, a Bíblia fala de justiça, e quando Jesus aparece, que é a revelação maior de Deus, nós entendemos a justiça sendo manifesta em Jesus, e como que há a absolvição, então, da humanidade através de Jesus. Por isso que Paulo ainda vai dizer aos Romanos,
capítulo 1, 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Se não percebeu ainda? No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que é do princípio ao fim, pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém, irmãos? A justiça divina se manifesta através de uma promessa gloriosa de livramento. Olhe só aqui, Jeremias é usado para falar e para alertar o seu povo, para falar das grandezas de Deus, para falar do plano de Deus. O seu povo, o reino de Judá, o reino do sul, não absorveu nada, foram desobedientes. Então Deus disse: eu vou usar de uma estratégia, vou trazer um povo poderoso, eles vão arrancar vocês daqui. E isso acontece no capítulo 39. Então a palavra profética se cumpriu. Nós vimos que num dado momento da história Deus se manifestou. Mas nós vimos também que essa justiça divina tratou de uma maneira espetacular de um servo, do próprio profeta, de uma forma distinta. O fiel foi tratado de uma forma diferenciada. E aqui, para este homem que entra em cena, o capítulo 38, e que nós vemos aqui de novo, que é um homem que o texto diz que é etíope, não faz parte do povo de Israel, ele recebe uma palavra de livramento de vida. É uma palavra que vem de Deus. Nós só podemos receber palavras de vida em nome do Senhor. E Jeremias é usado para comunicar a ele que haveria livramento e vida. Ele também teve um tratamento distinto. Nós olhamos para frente, ao longo do processo da revelação de Deus, e nós entendemos melhor a justiça em Jesus. A cruz, o preço pago. Então Paulo termina que é no Evangelho que é revelada a justiça de Deus. Eu entendo a justiça de Deus. Uma justiça que é do princípio, ou do começo ao fim, pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então existe um caminho aberto para um relacionamento com Deus de justiça. Isso não significa que ao longo do processo do nosso relacionamento com esse Deus de justiça que as coisas serão fáceis. Na maioria das vezes não serão fáceis. Quem promete isso não é bíblico, porque nós vimos com Jeremias o seu sofrimento. Mas nós podemos entender que Deus está nos contemplando, Ele está identificando o fiel. Nos vários momentos da vida, dos vários problemas que a gente pode enfrentar, lutas as mais variadas, eu preciso perseverar, eu preciso continuar andando em fidelidade, porque a justiça de Deus se manifestará aqui na eternidade. E quando eu olho então para Jesus, eu entendo melhor isso. Eu entendo que Ele se fez maldição em meu lugar, como diz Paulo. Ele abriu um caminho vivo e novo, e a justiça de Deus se faz de uma forma real, e é entendida de uma forma real na pessoa de Jesus. Ela se manifestou. Amém, irmãos? Então essas três coisas devem estar em nossa mente hoje, sobre a justiça divina, a partir do que nós estamos vendo aqui. Ela se manifesta através de uma intervenção real na história. Ela se manifesta-se através de condições distintas para o fiel. Deus não trata o fiel da mesma maneira que Ele trata o infiel, e nem tratará no final. Através de uma promessa gloriosa de livramento. No final de tudo, o que vale a pena é a nossa permanência, nós permanecermos em Deus, na palavra de Deus, mesmo em tempos de lutas e dificuldades, porque Deus é o justo juiz, e Ele há de nos abençoar, e há de se manifestar de uma forma gloriosa. Que Deus nos abençoe, que nós possamos descansar na justiça divina. Amém, irmãos? Feche os seus olhos então nesse momento.